quando a gente fala de antidepressivo, fica parecendo que ele trata só a depressão, né? Mas os antidepressivos são remédios que a gente trata um tanto de coisa. Então a gente usa antidepressivo para tratar o quê? Vocês lembram aí? Mas assim, depressão, ansiedade, gente, os psiquiátricos primeiro. Ansiedade, transtornos de ansiedade, né? Toque, transtorno do estresse pós-traumático, TEPT. A gente pode usar antidepressivo, por exemplo, fibromialgia. Enfim, a gente usa antidepressivo para várias coisas. Esse é o primeiro ponto. E existem várias classes, etc. aqui. Existem várias classes de antidepressivos. Então, a gente precisa entender quais são essas classes, quais são os principais exemplos, né? A gente pensar e manejar, né, e prescrever o melhor antidepressivo para aquele paciente. Quais são as classes de antidepressivos que a gente tem? A gente tem os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, são os ISRS. Quais são eles? Vocês sabem? Marcelo deu aula lá, FESP, né, que ele tinha falado. Então, fluoxetina, vamos pôr aqui, esse citalopram, sertralina, paroxetina. Mas aí na vida real tem mais dois, né? Existe um que chama fluvoxamina, que esse geralmente vocês não conhecem, e tem o citalopram. Então, esses aqui são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Aí, o que muda, né, de um para o outro? Todos eles vão agir, como o próprio nome já diz, no receptor da serotonina. Então, o que muda de um para o outro é que eles vão ter ações além desse receptor. Então, a fluoxetina ela age na serotonina mais outros receptores. Então, vai dando propriedades para cada um, né, algumas particularidades. A fluoxetina, então, o que é importante, né, a gente saber da fluoxetina? Ela tem uma variação de dose na bula, né, de 20 a 80 miligramas. Aí ela serve para o tratamento, né, de depressão, de ansiedade. Mas uma das indicações que a gente pode usar a fluoxetina é para bulimia nervosa também. Geralmente doses maiores, né? 60 miligramas, 80 miligramas é uma opção que a gente pode usar para tratar a bulimia. A fluoxetina ela tem um perfil de ser mais ativador. Então, ela dá um pouco mais de energia assim, para a pessoa. Pacientes que são muito ansiosos, se você começar a fluoxetina, pode piorar um pouco a ansiedade, porque vai ativar mais a pessoa. Então, ela é interessante para aquele perfil de paciente que está muito assim, para baixo, muito prostrado, porque ela pode dar essa energia pode ser boa, né? O escitalopram, a variação de dose dele é de 10 a 20 miligramas. Vocês sabem a diferença do escitalopram para o citalopram? O citalopram, ele é uma mistura racêmica. Vocês não dizem da aula de química? Não, né? A mistura racêmica é uma... Assim, 50% é um isômero e 50% é o outro isômero. Porque são moléculas espelhadas, não são iguais, é igual a mão nossa. Você põe uma mão em cima da outra não fica igual, mas ela é espelhada. São dois enantiômeros. Então, o citalopram, como ele é uma mistura racêmica, ele tem 50% do citalopram R e 50% do citalopram S. São os dois enantiômeros. O R, ele, assim, de forma bem simples, né? O R, ele dá um pouco mais de efeito colateral, de sonolência,
tem mais risco de alargamento do intervalo QT. Então, tiveram a ideia de pegar o S, citalopram, e isolarem ele, e criarem um remédio só com S. Então, o escitalopram, ele é justamente o S-citalopram, por isso que ele chama escitalopram. Então, o citalopram é 100% do citalopram S. Então, na prática, a gente usa bem mais o escitalopram por isso, porque ele é, de certa forma, um pouco melhor. O sertralina, a variação de dose é de 50 a 200 miligramas. É um remédio que a gente usa muito, né? Porque tem no SUS, é um remédio bom, serve para tratamento de depressão, de ansiedade, de toque, de TEPT, de transtorno disfórico pré-menstrual. Então, é um remédio que tem um perfil de interação medicamentosa bom, assim, favorável, né? Ele interage pouco com os remédios. A fluoxetina, por outro lado, é um remédio que, vou colocar aqui, ele interage, tem um perfil de interação medicamentosa. Medicamentosa. Porque a fluoxetina, ela bloqueia, né, o receptor, ela inibe a enzima que chama CYP2D6. Essa enzima do citocromo P450 metaboliza um tanto de remédio. Então a fluoxetina ela tem um potencial de interferir, né, na metabolização de outros remédios. A paroxetina depende porque tem em relação à dose, né? Tem a paroxetina de liberação normal, que é de 10 miligramas, 20, e tem a de liberação prolongada, que é 12,5, 25, a dose é um pouco diferente. Mas, em geral, a dose terapêutica da paroxetina vai de 20 até uns 40, 60 miligramas, dependendo do caso. Mas a paroxetina ela tem um pouco mais de efeito colateral. Ela pode dar mais sono, pode dar um pouco mais de boca seca, de constipação, porque ela tem um pouco mais de efeito anticolinérgico. Ela tem mais efeito na libido, assim, de diminuir libido. Ela pode ser usada, se der certo, né? Ele pode retardar a ejaculação. Ela pode ser usada no tratamento da ejaculação precoce, uma das indicações dela. Tem no SUS também, então é um remédio interessante. No toque também é uma boa opção. Todos os inibidores podem ser usados no toque. Todos. O toque geralmente melhora com doses mais altas. Então, não é raro a gente usar 80 miligramas de fluoxetina para toque, 20 de escitalopram, 200 de sertralina, entendeu? Doses altas. A fluvoxamina, que é um que vocês não conhecem tanto, né? A dosagem é de 50 a 300. Também trata depressão, ansiedade, mas quando ela foi lançada, ela veio com esse marketing muito forte do toque. Então, o que pegou mesmo, né, foi que ficou associada que a fluvoxamina trata bem toque. E ela trata bem toque mesmo. O Revoc, Luvox, são os originais da fluvoxamina. Que não tem o genérico, só tem esses dois. E o citalopram é esse que eu falei. Aí vocês têm alguma dúvida? Na maior parte, que é o moleque, isso. Você fica na dúvida e joga esse citalopram. Marcelo falou na aula do FESP, porque o FESP seria esses aqui, né? Porque eles são, primeiro que, fluoxetina, sertralina e paroxetina tem no SUS. Esses aqui não tem. O estalopram tem que comprar, mas ele não é tão caro. O estalopram é muito fácil de adaptar, ele tem pouco efeito colateral. Então, a gente acaba usando mais esses aqui mesmo. Entendeu? Aí vai depender do perfil do paciente, do que você está tratando, se é do SUS ou não, entendeu? A sertralina, por exemplo, idoso, polimedicado. A fluoxetina talvez não seria uma opção interessante, porque ela tem perfil de interação medicamentosa. Aí sertralina é uma boa, estalopram é uma boa. Aí a gente tem que avaliar, entendeu? Bom, deixa eu ver se dá para pôr aqui embaixo. Aí tem os duais, né? Que são os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. Aí quais são os exemplos deles? Vocês lembram?
Tem a venlafaxina, a desvenlafaxina e a duloxetina. A diferença da venlafaxina para a desvenlafaxina, assim, de forma simples, né? É que a desvenlafaxina é um metabólito da venlafaxina. É como se fosse a forma ativa da venlafaxina. Mas não tem isso de melhor ou pior, não, sabe? A dose da venlafaxina terapêutica, né? Vai de 75 miligramas até 225, mas em alguns casos a gente pode chegar em 300. A desvenlafaxina é de 50 até 200. Já seria uma dose alta, né? E a duloxetina de 30 até 120. 30 a 120. A duloxetina a gente lembra muito de pacientes com dor, né? Quadro álgico, assim. Depressão e fibromialgia. A gente usa muito, a reumato também usa muito duloxetina para tratamento de fibromialgia. Mas, em teoria, os duais todos têm essa ação, porque esse efeito noradrenérgico que atua na modulação da dor. Esses medicamentos, né, que agem na noradrenalina também, eles têm um risco maior de aumentar a pressão arterial. Então, se o paciente for hipertenso, principalmente se você começar a aumentar muito a dose, a gente tem que monitorar a pressão arterial, para ver se não vai... Eu já tive paciente que não era hipertenso, começou desvenlafaxina, começou a ficar sempre com a pressão mais alta, aí a gente tirou e normalizou. Em relação a ganho de peso, dos duais, não, eles não têm esse perfil. O que mais poderia causar ganho de peso aqui é a paroxetina, que ela pode aumentar o apetite. Então, assim, quando a gente fala que um remédio causa ganho de peso, o mecanismo é o aumento de apetite. Então, a paroxetina talvez poderia causar mais. Aí a gente tem também, que aqui não vai caber, né? Vou ter que apagar aqui. Pode apagar aqui? Bom, aí esse terceiro grupo, né? Cada remédio vai ter um mecanismo de ação diferente. Então a gente acaba juntando todos eles e chamando de atípicos. Então tem os antidepressivos atípicos. Bom, aí são vários exemplos, né? Tem a bupropiona, tem a trazodona, isso, mirtazapina. O que mais vocês lembram? Tem uns que vocês geralmente nunca lembram. Talvez nem conheçam, né? Tem a agomelatina, tem a vortioxetina, eu acho que são esses. Se tiver mais algum, eu vou lembrar. A bupropiona, em relação à dosagem, né? Geralmente a gente usa de 150 a 450 miligramas. É porque assim, essa questão de dose máxima de antidepressivo é meio... O psiquiatra ele pode passar. Tem gente que toma 300 de sertralina para tratamento de toque. Mas a dose padrão assim, de 150 a 300, 150 a 450. Já falamos sobre duas doses. Uma baixa para aumentar a apetite e tudo mais, e uma de 300 que era para quem quer parar de fumar. Tem um comprimido de 150 e de 300. Mas a dosagem, você pode tomar um de 300 e 450, entendeu? A bupropiona, então, ela é um antidepressivo. Ela é boa para depressão, principalmente a bupropiona tem um perfil mais ativador. Então, aquela depressão que o paciente está bem, assim, com energia muito baixa, com anedonia, né? Porque o mecanismo de ação da bupropiona é a recaptação de noradrenalina e dopamina. Então, ela age nessa questão do prazer, né, das coisas.
que tem a ver com a dopamina no núcleo accumbens. Então, se ela agir na dopamina, ela pode melhorar o sintoma de anedonia. Então, depressão, tabagismo a gente usa. Então, aquele perfil de paciente que quer parar de fumar, ou as duas coisas, né? Ele está deprimido e fuma, ele quer diminuir o cigarro. Então, uma opção. Compulsão alimentar pode ajudar também, porque a bupropiona costuma diminuir um pouco o apetite. E deixa eu ver o que mais. A TDAH, ela é terceira linha. Então, assim, até daria para tentar tratar a TDAH com bupropiona. É uma opção, dependendo do que você tem de arsenal lá na hora. Mas é a terceira linha. A bupropiona em dose mais alta, ela aumenta o risco, né, da pessoa ter crise convulsiva. Ela diminui o limiar convulsivo. Então é uma coisa que tem que ficar atento também. Se o paciente já tem histórico de convulsão, de epilepsia, alguma coisa assim, tem que tomar mais cuidado na hora de prescrever bupropiona. A trazodona é um antidepressivo fraco, assim, para depressão e tudo. Mas é um remédio que dá sono. Então a gente usa o trazodona muito para, assim, em combinação com o antidepressivo, né? Para ajudar no sono. Então a pessoa toma, sei lá, sertralina e passa uma trazodona para ele dormir na dose mais baixa. Porque a dose antidepressiva mesmo da trazodona, tipo de 400 miligramas por dia, né, à noite, é difícil o paciente tolerar, porque ele vai sentir muito sono. Até existe a trazodona de liberação prolongada, ultra prolongada, que daria menos sono, mas é difícil o paciente adaptar, ou então fica caro. Então a gente acaba usando, ou vendo mais a trazodona sendo usada para dormir. A mirtazapina é um antidepressivo também, que a variação de dose vai de 15 a 45 miligramas. É um remédio muito interessante, porque tem um perfil de efeito assim, de dar sono e de dar fome. Ela aumenta o apetite. Então, aquele perfil de paciente que está deprimido, que não come nada, não está dormindo, está magrinho lá, você pode usar a mirtazapina, porque ele já vai dormir melhor, vai aumentar o apetite, vai melhorar a depressão e tal. A agomelatina é um remédio diferente, né? Ele age em receptores de melatonina. Então, ele ajuda, em teoria, a regular o ritmo circadiano, a melhorar o sono. Aí a dose é de... Essa aqui eu não lembro, acho que é 25 e 50. A vortioxetina é um remédio novo, né? Um multimodal. Novo, sim. É um dos mais recentes. A variação de dose é de 10 a 20. O que se fala muito da vortioxetina é um perfil, por ser mais moderno, de dar menos efeitos colaterais, de libido, no geral, e ele, teoricamente, melhora mais essa parte cognitiva. Assim. Então, aquele paciente que está com depressão e precisa de, sei lá, um médico, né? Estuda muito, trabalha muito e tal, precisa dessa parte cognitiva bem preservada e tal, a vortioxetina é uma opção interessante. Tem os tricíclicos também. Deixa eu apagar aqui. Esses são remédios mais antigos, né? Os tricíclicos. Aí quais são os exemplos aí de tricíclico? A amitriptilina, são vários, né? Mas os mais comuns aqui. Amitriptilina, nortriptilina, aí tem a clomipramina, tem a imipramina. Acho que esses são os mais famosos. A gente usa menos o tricíclico, né? Porque eles têm um perfil de efeito colateral maior. Então, assim, qual que é o perfil de efeito colateral dos antidepressivos tricíclicos? Caiu até na prova do internato, a última prova. Assim, eles podem causar sonolência, constipação, boca seca, ganho de peso. Então, quando você tenta usar tipo, um tricíclico
na dose terapêutica para a depressão, que é uma dose maior, tipo a mitriptilina, você tem que usar 75 miligramas pelo menos. O paciente ele reclama muito dos efeitos colaterais. Da boca seca, constipação, fica sem evacuar, ganho de peso, sonolência. Doses muito altas também pode ter alteração na condição cardíaca, né? Você tem que fazer eletrocardiograma e tudo. Uma coisa que é sempre bom lembrar, todos os tricíclicos, eles são metabolizados por aquela enzima que eu falei lá no começo, a CYP2D6. Então, a fluoxetina, ela inibe essa enzima. E essa enzima é a que degrada os tricíclicos. Então, se essa enzima não está degradando eles aqui, não está diminuindo eles, se você colocar a fluoxetina, né? O que vai acontecer com a dose deles aqui? Vai começar a subir. Então, a associação de fluoxetina com tricíclico pode ser perigosa, porque você pode causar uma intoxicação por tricíclico, dependendo da dose do tricíclico que você estiver usando. Então, a gente não associa esses dois, não. Associação de antidepressivo, assim, a gente nunca associa inibidor seletivo com inibidor seletivo, não faz sentido. Inibidor seletivo com dual também não faz sentido. O que às vezes a gente faz é usar, por exemplo, um ISRS, né, com um atípico, tipo sertralina e bupropiona, aí poderia. Tem uma combinação que é famosa, que é de venlafaxina com mirtazapina para depressão, aí faria sentido. A gente pode associar esses aqui também, ó, bupropiona, geralmente bupropiona, mirtazapina e trazodona. Mas o que mais é famoso para isso é a bupropiona. Se o paciente usa antidepressivo e reclama que a libido está baixa, se você associar a bupropiona, você pode, de certa forma, conseguir reverter esse efeito colateral, sem precisar tirar o primeiro antidepressivo. Vamos supor, o paciente está tomando escitalopram. Aí a libido, ele está reclamando que a libido está baixa, por causa do remédio. Mas se você associar a bupropiona, pode melhorar a libido, sem precisar tirar o escitalopram, entendeu? É uma alternativa. O trazodona também dá para fazer isso e a mirtazapina também, mas a gente mais usa o bupropiona. E por último, né, tem o IMAL, que é o inibidor da monoamina oxidase. No Brasil só existe o Parnat. Que é um remédio muito bom, mas ele é usado apenas em casos refratários. Então, caso de depressão refratária, aí pode ser até bipolar, depressão unipolar refratária, a gente usa o Parnat. Mas isso aqui geralmente é só o psiquiatra que prescreve, né? Porque é um remédio muito específico. E tem os remédios novos que vão estar sendo estudados e tudo, que são os agentes mais glutamatérgicos, né? Acetamina, vocês já viram isso? Assim, a acetamina é um anestésico, né? Que é a ketamina também. É um anestésico, já era usado, os anestesistas já conhecem há muito tempo, mas recentemente perceberam que ela age, né? Na questão do glutamato, que é um neurotransmissor também. E ela tem efeito anti-suicida, tem efeito de melhorar a depressão muito mais rápido do que os antidepressivos tradicionais. Só que a princípio ela estava sendo usada ou subcutâneo ou endovenosa. Então estão pesquisando, né, para ver se consegue desenvolver remédios antidepressivos glutamatérgicos via oral. Aí é uma promessa para o futuro. Um futuro que já está mais ou menos perto, né? É isso. Ácido valproico e lítio são, assim, a gente usa dentro do contexto mais de transtorno bipolar. Né? Aqui eu estou falando de antidepressivos em geral, assim, para depressão unipolar. Mas o lítio, já que você falou, o lítio ele pode usar no tratamento da depressão unipolar junto do antidepressivo. Aí a gente dá o nome disso, né, de uma estratégia de potencialização. Então você pode potencializar o tratamento da depressão unipolar
Com lítio. Com antipsicótico também, tem alguns que pode usar. Então, existem essas estratégias de potencialização, sim. Sobre a questão, você sempre começa com a dose mínima, né? A gente vai ver isso na aula, mas a gente sempre começa com a dose mínima terapêutica e vai aumentando conforme a resposta. Se o paciente for respondendo bem, né, a gente pode ir aumentando. Se ele não responder nada, assim, foi insuportável para ele, né, os efeitos colaterais, não conseguir tolerar, aí a gente tem que trocar. E se ele responder bem na dose inicial, você não precisa aumentar? Não, se ele teve, vamos supor, ele teve uma boa resposta, voltou e falou, tô ótimo, melhorei 100%, com a menor dose. Aí não precisa aumentar, você mantém essa dosagem. E quando for fazer o desmame? Se já tiver na menor dose, aí depende do remédio. Tem uns que dão mais um efeito que chama sintoma de descontinuação, ou síndrome de descontinuação. Esses é bom fazer um desmame melhor. Sim, mais gradual, né? Mas, na maioria das vezes, se já tiver na dose mínima, você pode tirar. A fluoxetina mesmo, como ela tem uma meia-vida longa, ela é um dos que você pode tirar tranquilamente, que a pessoa não sente nada, quase nada. Agora, venlafaxina, paroxetina, eu geralmente, mesmo na dose mínima, oriento partir o comprimido, tomar metade uns dias e parar. Só que a venlafaxina é cápsula, então não dá. Mas que for comprimido a gente orienta. É isso, dúvidas? Beleza.